pessoas, mais um vídeo de resenha. Eu sou a Lê e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Conto da Aia. Essa história que é da Margaret Atwood. Mas antes de a gente falar sobre esse livro, eu gostaria que você, se você gostar desse vídeo, dá seu like, vai me ajudar bastante. E se você gostar do canal como um todo, se inscreve porque você sempre vai ficar recebendo notificações sempre que um vídeo novo for postado, ok? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Conto da Aia. Vamos resenhar aqui. E vamos começando dizendo que ele é um livro extraordinário e necessário. E se você estiver pronto para ler ele, principalmente depois de tudo que eu disser aqui, que eu analisar, compra porque vai valer muito a pena, vai fazer você pensar muito, principalmente sobre feminismo e direitos humanos, sobre todo esse contexto, não só o feminismo, mas como os direitos humanos, direito das pessoas como um todo, tirando essa coisa de gênero, porque apesar de, no caso, serem as mulheres aqui são que acabam sofrendo mais com tudo que se passa nesse livro, elas acabam sendo vítimas vítimas muito mais em situações muito mais ruins do que as outras, elas não são as únicas e outras pessoas, independente do gênero, também acabam sendo vítima dessa sociedade agora. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é mais ou menos essa sociedade, se você não sabe ou nunca assistiu a série, né? A série que é baseada, que a série é do mesmo nome e é muito boa, também recomendo assistir. Apesar de não ter tantas, não ser tudo seguir assim um evento após o outro como o livro, porque claro, teve que ser feito outras temporadas e cada momento que tá no livro teve que ter um recontexto, mas é muito boa também. Então, se você já assistiu a série, você já tem mais uma noção do que eu vou falar. Mas quem não assistiu, recomendo e recomendo mais ainda o livro. Então, pessoal, vamos lá. Nessa história, os Estados Unidos sofreram um golpe que transformou a democracia liberal em uma ditadura teocrática, no caso chamada Gilead. Eles foram lá, se infiltraram, acabaram assassinando o presidente e cada vez foi ganhando mais espaço até se tornar essa ditadura teocrática. Essa ditadura teocrática se chama Gilead. E nessa realidade, as mulheres acabam perdendo todos os seus direitos adquiridos com o passar do tempo, direitos mais básicos até os mais precisos. É tipo assim, não. É como se. É muito feroz, assim, porque você percebe, principalmente quando você entende o significado. Porque, assim, os nomes delas de batismo, quando elas são pegas por essa democracia, eles são proibidos. Tanto que a protagonista, que está narrando o livro, ela diz: é, meu nome não é Alfred. Eu tenho outro nome, mas que ninguém o chama porque é proibido. Entendeu? E é muito feroz assim no que acontece. Você acaba ficando assim um pouco horrorizado, mas é muito. Acaba sendo muito fiel assim a certas situações que mulheres já tiveram que passar, o quanto preconceito mulheres passam até os dias de hoje, todos os dias, apesar de, graças a Deus, já temos muitos mais direitos e estamos lutando para conseguir cada vez mais respeito. Mulheres são capazes sim, mas aqui elas praticamente é como ela tem donos, porque, bom, essas mulheres, as mulheres que estão na faixa etária mais jovem, que não têm nenhuma doença, e tem um útero bom, com condição de gerar filhos, crianças,
elas acabam sendo mandadas para uma reeducação, uma limpeza de mente, né? Elas acabam indo para o Centro Vermelho, que é a reeducação, porque elas vão ser reeducadas para ser aias. E o que seriam aias? Bom, aias, ou aia, que é o nome, até o nome diz, o conto da aia, elas são mulheres de mais ou menos de 30 e poucos anos para baixo. Não podem ser muito assim, não pode ser mulher, eu acho que a mais de 40 sim, fique meio que implícito. E elas são treinadas, são mandadas para a casa de comandantes, que são a elite, são eles que comandam essa nova democracia teocrática de Gilead. Elas são mandadas para casa deles simplesmente porque acabam que eles não conseguem ter filhos. Eles têm esposas e tudo, mas eles não conseguem ter filhos. Eles não conseguem. E uma coisa que deixa bem claro é que fica implícito que foi um tempo que acabou fazendo os homens ficarem férteis e é uma democracia tão teocrática que eles colocam a culpa nas mulheres, nas esposas. Elas são esposas, mas elas estão só um pouco mais acima das outras, né? Porque essa droga de ditadura acabou com qualquer direito que qualquer mulher pode ter. Agora, a mulher é feita para ser submissa, ser dona de casa, e as esposas acabam sendo donas de casas e frustradas e acabam descontando em quem não tem tanto. Não, exercendo o poder dela sobre quem não tem, né? Quem tá abaixo dela. E no caso, esses são as aias, né? Elas ficam frustradas, né? Meu Deus, com razão. Hoje, mulher é dona de casa se quiser, mulher, e tem muitas mulheres que são donas de casas e trabalham e são mães e sabem administrar tudo. É muito isso que eu digo. O que faz ser um livro tão feroz, assim, tão, assim, que bate na sua cara com tudo, com força, é porque, assim, a coisa, assim, ruim que me deu mesmo é a falta de escolha, sabe? Principalmente a falta de escolha das aias, porque é uma coisa assim, eu penso assim, a gente já tem o nosso corpinho, assim, nosso corpinho vai se formando já na barriga da nossa mãe. O primeiro dia que a gente recebe luz na nossa cara do mundo, a gente já tem nosso corpo e você imagina você ser dona do seu corpo. Você é o meu corpo. Você é dona dele. E do nada vêm pessoas e te tiram até isso. Eu tava falando das esposas, mas o caso das mulheres que são aias é muito crítico, porque elas não. O próprio corpo não é dela. E isso dá até um certo horror. É uma coisa horrorosa, porque são mulheres que não têm direito nem ao próprio corpo. O corpo delas são comandados por outras pessoas para fazer o que outras pessoas querem, sabe? Para trabalhar em favor daquelas outras pessoas e isso elas não tiveram nem escolha, porque se elas não obedecerem, o destino chega a ser pior do que a morte, sabe? Muito e no a protagonista vai falar que no começo foi muito difícil porque ela tá descrevendo o quarto dela e ela diz que tem muita pouca coisa, muitos poucos objetos afiados ou coisas que ela pudesse usar para se machucar, né? Pra ter um jeito de escapar dali. Porque no começo teve muito, porque para você ver o tamanho do horror, né? É uma situação realmente crítica. E como eu disse, elas vão ser. Esses comandantes, eles
eles que controlam essa nova ditadura teocrática chamada de Gilead. E tem uma coisa, é, tem as esposas desses comandantes e tem as econo-esposas, que são esposas de homens que têm um status bem mais baixo, não são comandantes, não são da elite, eles têm status bem mais baixos do que, do que outros, né? E então, se essa família econômica não puder ter filhos, eles ficam sem ter filhos, porque as aias, elas só são dadas para família, para comandantes, para família de comandantes. E outra coisa que também a gente, pra gente falar, eu vou falar outra coisa primeiro, aí depois eu falo essa outra. Bom, como eu disse, essas mulheres, elas são mandadas para esse centro vermelho, logo que começa, né, essa democracia, elas são levadas, as que têm como como ter filhos, né, que são saudáveis, elas são levadas e elas são levadas para lá para ter outro pensamento de submissão, de que mulheres elas já têm essa coisa, elas geram elas geram filhos, né? Elas podem gerar vida e isso já é maravilhoso e não tem por que ela procurar outra coisa. É tanto que tem uma tia lá que falam mostra um vídeo e fica degredindo as mulheres, dizendo que elas andavam como mulheres vulgares, para não dizer coisa pior, né? Que ela fala bem pesada nisso e é, elas dizem que tudo que que mulheres sofreram antes é culpa delas, porque elas se insinuaram, porque elas usaram roupas curtas, porque e isso aí é uma coisa, nossa, é das cavernas mesmo, é uma coisa horrorosa. Mas outra coisa que eu queria comentar com vocês, se lembra que agora há pouco eu disse que elas não tinham mais direito a elas mesmas, que quando elas eram mandadas para uma casa, ela virava propriedade do comandante. Dizem as esposas, mas na verdade é do comandante. Por quê? A nossa protagonista aqui, a gente não vai saber o nome dela. A gente acha que é June, porque é o único nome que aparece quando ela tá se lembrando. Ela fica indo e voltando nas lembranças, porque quando ela vai indo e voltando nessas lembranças, ela se lembra de outra pessoa, de tão feroz que foi a limpeza de mente. Quebraram a mulher de um jeito que ela se lembra dela como em pedaços, porque ela não se lembra, ela diz, ó, quem é essa mulher? Essa mulher não pode ser eu, porque realmente foi uma coisa absurda que fizeram com as mulheres nesse lugar. Então, o nome dela que botam aqui, ela vai para casa desse comandante, e a partir daí que ela vai para casa desse comandante, ela vai se tornar Offred. E uma coisa, isso a gente tem a explicação da própria autora do livro. Ela diz, a Margaret Atwood, ela diz que o, no, a, ela se chama Offred porque Offred vem do nome masculino de Fred. Fred e Off vem de Off. De Fred, entendeu? A junção acaba sendo essa, de Fred. Acaba sendo essa. E isso foi uma coisa que quando veio pra mim, eu senti ainda mais aquela sensação de quanto poder eles têm sobre aquela mulher, né? Aquela mulher não é dona mais de nada, ela não é dona do corpo dela, ela não é dona nem da mente dela, nem dos pensamentos, ela é uma pessoa submissa que vive em constante medo, que dá pra ver que ela sente saudade da mulher que ela já foi um dia, né? E que não pode ser mais.
Então, pessoal, é uma situação muito crítica que as mulheres vivem. Elas, elas são submetidas a esse horror psicológico, essa tortura psicológica, é uma tortura psicológica. Elas vivem sob poder do que chamam no Centro Vermelho de as tias. As tias ensinam elas como se portar, como ser uma mulher, vamos dizer assim, decente, né? Porque esse grupo, na verdade, esse grupo, ele é auto-intitulado Os Filhos de Jacó. E eles têm como base a religião, e por religião acaba que a história de Jacó e de Raquel, que ela não podia ter filhos e a serva dela teve filhos por ela. Então isso botam assim a cabeça das mulheres como isso sendo a maior honra, que não é honra coisa nenhuma. A mulher passa 9 meses esperando uma criança para depois você ter ela, amamentar ela e depois você ser mandado embora para outra casa para ter outro filho e a outra mulher, a família lá fica com seu filho, criando seu filho, o filho que você nem teve escolha se tinha ou não. Então é uma situação crítica para as mulheres, é uma situação realmente difícil. É uma relação em toda essa gileada é uma relação muito tóxica, porque é uma propriedade que eles têm sobre a pessoa, exercendo propriedade sobre o ser humano. Isso é uma coisa, né? Nossa, meu Deus, é uma coisa. E você fica com raiva desses personagens, dessas pessoas, como as pessoas podem ser assim. Mais uma coisa que a autora falou, que eu vi uma entrevista, é que ela diz assim: dê poder para as pessoas e vejam do que elas são realmente capazes. Isso foi uma coisa que me impactou muito, muito e isso foi uma coisa que casou muito bem com esse livro. Porque olha o que esses homens fizeram quando eles tiveram poder, quando eles derrubaram a democracia dos Estados Unidos e transformaram ela em Gilead. Olha o que eles foram capazes de fazer. Eles escravizaram mulheres, porque isso é escravidão. Eles isso e essa coisa da escravidão vai estar mais implícita porque eu vou explicar um pouquinho o que eles fizeram, essas pessoas de poder, porque eles escravizaram mulheres, eles fica subentendido que eles eram estéreos, não as esposas, quase não as esposas, mas que nunca era eles que não podiam ter o filho, era a mulher que não podia ter o filho, o homem não tinha isso. E aquela coisa, eles botaram seres humanos em classes que eu tô dizendo assim, você é isso, você é isso, você é isso. Como se fosse bicho, como se você pegasse os bichos e decidisse em qual casinha ele vai ficar. Ah, aquele ali fica ali, aquele ali fica ali, tal coisa não merece, não sei o quê. São pessoas de poder que exercem o poder e tem outros seres humanos, pessoas que são abaixo delas e elas ficam exercendo poder como se essas pessoas fossem seus bichinhos de estimação que eles comandassem, sabe? Mas isso é uma coisa que. Por isso que eu digo que o livro é necessário. Porque você só vai saber realmente quem é uma pessoa quando você der poderes ilimitados para ela. E foi isso que aconteceu. Esses comandantes tiveram poderes ilimitados e fizeram o inimaginável, uma coisa horrorosa. E porque tem classes. Essas também tem as Martas. As Martas são mulheres mais velhas, né? Já mais velhas, não tão mais velhas, mas já mais velhas. E que elas são para ser tidas como empregadas domésticas. E ela também, assim, eu creio que elas também são submetidas a algum tipo de lavagem cerebral, algum abuso, porque elas acabam, algumas, não todas, mas eu acho que é mais para escapar da realidade tóxica, que elas acabam vendo aquilo como realmente como eles dizem, como uma família feliz, você faz parte dessa família e tal coisa. Acabam vendo a situação desse modo, dessa maneira.
E tem, como eu disse, as econoesposas. É porque as mulheres, também é uma coisa que eles fazem, as mulheres, as classes delas são decididas pela cor da vestimenta dela. As aias usam vermelha, que vermelho é sangue do parto e essas coisas. E, como diz, é vermelho também de Maria Madalena. Isso aí explica no livro. As esposas usam um tom de azul claro para distinguir elas como esposas de comandantes, de homens importantes de alto escalão. E as econosas esposas, elas usam roupas costuradas, remendadas entre verde e azul, e isso é o que é como elas são distinguidas, todas elas. E a gente vai falar um pouquinho agora como é essa coisa do poder quando você dá para homens, porque algumas mulheres que são tidas como rebeldes, ou algumas mulheres jovens que não podem ter filhos, entre todos os lugares, porque tem no livro tem caso as aias forem desobedientes ou fizerem alguma coisa muito ruim ou forem estéreis, elas podem ser mandadas para realmente lugares péssimos, piores que a morte. Mas a gente acaba descobrindo que algumas mulheres são mandadas para, vamos dizer assim, mais ou menos bordéis, para serem usadas por homens da elite, por homens importantes. Então, a lei só se adequava a quem não tinha o poder não tinha o poder daqueles que faziam. Eles faziam o que queriam. Tanto que aqui nesse livro, a protagonista, a Alfred, ela vai se aproximar do comandante da casa. E o cara tem várias revistas, tem várias coisas que foram abolidas, que eles diziam que era a pior coisa do mundo, que botavam coisa na cabeça das mulheres e tal. E ele vai ter várias essas coisas. Então é aquela coisa. Só quem tem poder que não pode fazer aquilo. Eles podem, sabe? É muito isso. O final desse livro é um final que é subentendido. Eu achei o final maravilhoso. Nossa, é um final que realmente se surpreendem. Na verdade, o epílogo se surpreende. Eu fiquei muito surpreendida. Foi uma leitura que me fez refletir. E se você estudou essa resenha e você se interessou e você acha que vai querer ler esse livro, para mim foi um livro necessário para a gente refletir não só pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, como os direitos de qualquer ser humano que viva num que viva num mundo que tem direitos, tem direito a fazer suas escolhas. E é uma coisa muito legal. Não é um livro tão fácil, não é? Mas é um livro que vai te fazer refletir, ele é maravilhoso. Ele tem muitas partes no livro, tanto que eu marquei não sei quantas páginas de tanto que tinha partes que me impactavam. Como tem uma parte que já faz um tempo que elas estão ali e elas estão indo meio com uma cerimônia para as mães, né, as esposas, darem as filhas a jovens, né, que já estão dentro dessa elite para se casar com jovens. E tipo assim, elas não escolheram, elas nunca viram nada, elas nunca saíram, elas foram criadas num regime e elas têm 15 mais ou menos isso, 15 14 anos. E elas vão para conhecer esses noivos e elas vão se casar. E a protagonista pergunta: é, algumas que tinham 5 ou 6 7 anos vão lembrar, quando na época que aconteceu isso, do golpe, ainda vão lembrar mais ou menos como era a vida antes disso. Mas e as filhas delas?
Então, essa é uma coisa também que foi muito profundo, assim, em mim. Bom, gente, nossa resenha vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, tanto de ler como de fazer essa resenha. Esse é um livro da Margaret Atwood, é o Conto da Aia, muito maravilhoso, muito bom, uma leitura necessária. Foi um livro de 1984, mas é um livro extremamente bom, extremamente necessário. É um livro que eu adorei. Não vou dizer a você que é um livro fácil, não é, mas ele é um livro necessário, necessário para a gente compreender que as pessoas têm direito, independente do gênero. É um livro muito humano. Pessoas não podem ser tratadas como animais, como coisas inferiores. Todo mundo do seu modo. Todo mundo é igual com suas diferenças. Todo mundo tem seus direitos. E principalmente todo mundo tem seus direitos de suas escolhas. Então, pessoal, muito obrigado se você ficou até aqui. De verdade, eu quero agradecer demais. Se você ficou até aqui, se você esperou para ver todo esse vídeo, ficou me escutando, fazendo essa resenha comigo. E se você gostou, peço mais uma vez, deixe o seu like, vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz porque esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas e quem sabe mais pessoas gostam. Então, por favor, se você gostou, se você se agradou do vídeo, deixa seu like, vai me ajudar muito pra caramba. E se você gostou do canal e do conteúdo oferecido aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque sempre quando tiver novas resenhas, novos vídeos, você vai ser notificado e eu vou ficar muito feliz de ter vocês juntinho aqui comigo, ok? Muito obrigado vocês que ficaram até aqui, agradeço bastante e até a próxima resenha. Tchau!